Às vezes na nossa vida do dia a dia, aparentemente estamos bem com Deus e há coisas que nós não compreendemos. Por exemplo, quando tu estás fazendo a vontade de Deus, seguindo a Jesus, e tu estás enfrentando uma tempestade. As tempestades da vida, meus caros irmãos e amigos, é uma coisa à qual todos estamos sujeitos. Nenhum de nós vive blindado, nem numa estufa ou numa redoma de vidro. Deus às vezes acalma a tempestade, de outras vezes acalma o marinheiro. Deus está ao leme, Deus está ao controle, Deus sabe todas as coisas. E Deus sabe como nós sabemos, que nem um cabelo da nossa cabeça cai sem que Ele não se inteire, nem se dê conta. Gostaria de convidar todos os meus queridos a abrirem a palavra do Senhor no livro de São Marcos, no capítulo 4. Versículos 35 a 41. É um texto que nos é subejamente conhecido. Jesus acalma uma tempestade. Portanto, a partir do versículo 35, capítulo 4 de São Marcos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: porque sois tão tímidos, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As tempestades da vida, meus caros irmãos e amigos, é uma coisa à qual todos estamos sujeitos. Nenhum de nós vive blindado, nem numa estufa ou numa redoma de vidro. As estradas estão muitas vezes juncadas de flores e juncadas de espinhos também, não é? E nós não sabemos às vezes como caminhar e por onde andar no nosso percurso da vida. Nós tivemos uma crise de pandemia, como sabemos, e todos sofreram. Os pobres, os ricos, os empresários e os empregados, os jovens e os velhos, os mais crentes e os mais céticos, todos eles sofreram do mesmo modo. E até os crentes em Deus, como nós, sofremos também as incidências desta pandemia. Eu gostaria de ter feito, portanto, fazer uma declaração, ou 3 ou 4 declarações. A primeira já disse, é que as tempestades existem. Portanto, não vale a pena nós estarmos à espera de vivermos num mundo impoluto, estarmos protegidos de todas as coisas, porque as tempestades existem. A segunda declaração é que as tempestades são inevitáveis. As tempestades são imprevisíveis, elas nos surpreendem, e nós vamos, por exemplo, a uma consulta médica descontraídos e de repente saímos de lá com
com uma doença grave. Todos vimos aquilo que se passou na cidade espanhola de Valência. Eu tenho uma simpatia especial por esta cidade, porque lá havia o colégio em Espanha e nós fomos os primeiros portugueses, cerca de 7 jovens, que fomos os primeiros portugueses que foram para lá. Depois dali estivemos um ano, depois então fomos para Colões. E, portanto, quando ouço falar qualquer coisa sobre Valência, eu sempre fico um pouco mais emocionado, porque passei lá há algum tempo. E como foi triste vermos como as tempestades surgem de repente. As pessoas, de uma forma inadvertida, não estavam sequer à espera. Veio primeiro uma carga de água muito grande, muita água, mas a seguir veio muita lama, muito lodo, que invadiu as casas, que danificou os pertences de muitos, que era certamente o resultado da sua vida ao longo das suas economias, ao longo da vida deles, e que de repente tudo desapareceu, tudo ficou inutilizado. Pior ainda, muitos ficaram sem os seus familiares. Houve pais, mães, crianças, idosos, que alguns apareceram os seus corpos, outros nem sequer eles apareceram, não se sabe onde ficaram, se foram arrastados para o mar, e sabem como isso é custoso para as pessoas que sofrem a perda de familiar assim, porque não podem fazer o seu luto com normalidade. Em terceiro lugar, as tempestades são ingovernáveis. Boa parte dos discípulos tinha nascido à volta daquele lago. Estamos a falar do lago de Betânia, do lago onde certamente os jovens, portanto as pessoas, estavam habituadas, estes jovens, muitos deles, portanto, pescadores, pelo menos 4 eram pescadores, e então eles tiravam o seu ganha-pão daquele lago. E aquele lago que tinha cerca de 21 quilómetros de comprimento por 14 de largura. Portanto, já era uma coisa grande. E quando eles entraram realmente no barco, veio, pois, essa tempestade. A quarta declaração que eu queria fazer é que as tempestades também são pedagógicas. Deus usa muitas vezes, muitas vezes Deus faz assim, faz assado. Quando nós aos nossos filhos lhes damos instruções e eles não ligam, nós aqui no meu tempo ainda levávamos assim umas coisinhas corretivas, né? Umas palmadinhas, né? Que naquela altura não faziam mal a ninguém, hoje é uma tragédia, mas enfim, como diziam os meus pais, só se perderam aquelas que saíram ao lado, não é? Mas os tempos mudaram, e certamente. Mas elas são pedagógicas. E às vezes as pessoas precisam de aprender pelo sofrimento. Deus diz, façam desta maneira, façam daquela, e cada um acha que deve fazer à sua própria maneira. São os achistas. Devíamos fazer assim, mas eu acho que... E então muitas vezes aprendemos pelo sofrimento. E quando nós entendemos que as próprias tempestades da vida podem ser pedagógicas, podem nos ensinar muita coisa, devíamos certamente ver as coisas por outro prisma. O que é certo é que no texto que nós lemos, há uma frase que é importante, que é quando Jesus diz, passemos para outra margem. E na hora do desespero, o povo, portanto os pescadores estavam no barco, os discípulos, e de repente levanta-se uma tempestade e eles dizem, em tom de censura, Senhor, não te importas que pereçamos? Estamos aqui diante de um problema e tu estás dormindo? Tu não te preocupas connosco? E aqui vem o resultado daquele pedido de alerta, daquele pedido de auxílio. O Senhor Jesus, que estava dormindo, levanta-se e deu ordem às ondas e ao mar para se acalmarem. E tudo sossegou naquele instante. E os discípulos perguntaram, quem é este
que até o vento e os mares ouvem a sua voz. Que será interessante nós vermos que temos aqui 3 perguntas. A primeira pergunta é dos discípulos para Jesus. Não te importas que nós morremos? Não estás preocupado se a gente morre? A segunda pergunta é de Jesus para os discípulos. Por que estás tão tímidos? Por que não tendes fé? E a terceira pergunta é entre os discípulos. Quem é este que até o vento e o mar ouve a sua voz? Quando eu era jovenzinho, eu estou na igreja desde os 5 anos de idade. Já lá vão algumas décadas grandes. E lembro-me que nós cantávamos, aí à escola sabatina, e cantávamos os nossos hinos de crianças. E havia um hino que ainda hoje as crianças cantam, que era na minha barca vai tudo muito bem, vai tudo muito bem, vai tudo muito bem, no meu barco vai tudo muito bem. Conhecem assim, não é? Ora, os discípulos estavam na barca com Jesus, mas nada estava bem. E agora nós temos que ver que às vezes na nossa vida do dia a dia, aparentemente estamos bem com Deus e há coisas que nós não compreendemos. Por exemplo, quando tu estás fazendo a vontade de Deus, seguindo a Jesus, e tu estás enfrentando uma tempestade. Como entender que tu és um dizimista fiel, que és um ofertante generoso e de repente perdes o emprego? Tu és um membro cheio do Espírito Santo e tu vais ao médico e de repente estás numa cama consumida por um câncer. Tu és um membro fiel e tens de sepultar o teu filho que tem 2 licenciaturas com uma carreira promissora. Atenção, que este é um facto real. Isto ocorreu aqui na margem sul. Um jovem com 2 licenciaturas, com uma carreira promissora e com uma depressão profunda que faz com que ele se lance da ponte 25 de Abril. Eu conheci esse jovem. Conheci-o nos acampamentos, com os seus 2 irmãos. Eram 3 irmãos. E aqui é um alerta, se calhar, até para os homens. Cuidado com as depressões. Porque nós homens pensamos que a depressão é uma doença de senhoras. Não é? São as pessoas mais fracas, são as senhoras. Eu, homem, não. E nós temos visto, cada vez mais, pessoas da nossa praça, atores, pessoas com cargos públicos e que de repente uma depressão os leva. Portanto, muito cuidado com isto. Não menosprezem uma depressão. Eu sei que este jovem, eu durante o meu ministério, tive 4 suicídios. 4 suicídios. Meus queridos irmãos, eu acho que muitos deles, isto é uma afirmação que eu vou fazer em off, porque não está a ser transmitida. Porque senão haveria já gente. Eu estou plenamente convencido que grande parte desses jovens vão um dia estar no céu. Porque aquilo que os levou não foram eles, foi a sua doença que os levou a um ato de loucura. Quando eu era pastor em Cascais, havia um jovem que aparecia lá, muito sorridente, mas sempre muito alterado. Ele vinha e toda a gente lidava com ele com carinho, chamava Marinho. Oh Marinho, vem mais vezes. Vocês sabem, eu sei que eu ando por aí e as pessoas sabem que eu fumo e eu não me sinto à vontade.
Oh Marinho, mas vem na mesma. E ele passava muitas vezes pela porta da igreja, entrava, cumprimentava os anciãos, os diáconos que estavam de serviço, mas de repente ele tinha que sair. Logicamente que aquele jovem era um jovem que tinha vindo do ultramar, chegou ali a Cascais, não teve mais referências de amigos, encontrou os amigos e logo os piores, que ele não apenas fumava, mas provavelmente havia outras coisas mais de adição que ele fazia. E um dia, eu ia dar estudos bíblicos à sua mãe. Quando ele me via estar em casa da mãe, ele ficava muito, o pastor aqui, muito... E eu dizia, Maria, senta aí um bocadinho. Ele estava, passava um bocado, eu tenho que ir. Ele estava a trabalhar. Trabalhava no hospital de Alcoitão. E sabem qual era o trabalho dele? Era entrar às 10 horas, sair ao meio-dia, entrar às 2 e sair às 4. O que é que estavam fazendo? Estavam a tentá-lo recuperar para que ele tornasse a voltar a ter responsabilidades, aquela responsabilidade de... Às vezes levava uma cama daqui para ali, de um doente, de uma coisa, mas ele não fazia nada. E um dia, aquele jovem estava em casa com a sua mãe e ele diz assim, mãe, morava num terceiro andar, olha, eu vou ali porque Jesus me está a chamar. E a mãe fechou-lhe a janela e disse, filho, que disparate, vem para dentro. Fechou-lhe a janela e ele de repente do outro lado disse, mãe, Jesus está-me a chamar e eu vou. E foi. Tirou-se do terceiro andar. Quando foi o funeral dele, como a mãe era professora das escolas todas ali, de Cascais e de Estoril, estava a igreja plena de gente. Gente de idade, professores de idade, já reformados, como a mãe estava. Mas outros jovens novas, muitas moças novas. E estava tudo ali numa certa expectativa. Como sabem, a Igreja Católica não faz funerais de pessoas que se suicidam. E a coisa que eu pude dizer naquela hora foi a razão por que nós estamos aqui. Estava a sala cheia de gente. É porque todos nós somos amigos do Marinho. E eu senti uma energia que passou junto das pessoas de concordarem por isso. Estavam ali para aquele jovem, porque toda a gente conhecia. E ele não era um mau jovem. Foi apanhado, portanto, na rede diríamos, da droga e do tabaco e todas essas coisas. E o que foi mais triste para mim é porque a igreja estava plena de gente. E não havia um único irmão ou irmã da nossa igreja. E sabem que eu me senti naquele momento, não me senti escudado, sabem como é? Eu estava ali sozinho, não tinha membro nenhum da igreja. Sei que a partir de determinado momento há um pastor dali da área que vem com um membro da igreja que eu apenas lhe vi os pés, o meio corpo. Vieram a ver como é o que estava a passar, não é? Entraram ali, viram a igreja e quando foi no sábado seguinte, quando eu fazia uma classe de batismal embaixo, durante da escola sabatina, e depois subia, vinha depressa fazer os anúncios para depois darmos seguimento ao culto, ao sermão. À medida que eu ia passando, via as pessoas todas a dar a sua sentença. Não, então ele morreu, ele vai-se perder. Ele, desta maneira, não. E quando eu cheguei aqui e disse, irmãos, eu já ouvi muitas sentenças. Aquilo que eu quero dizer aos irmãos, que o juízo pertence a Deus. Eu espero que os irmãos compreendam o que eu estou a dizer. Continuo a dizer, estou a dizer isto, não disse há pouco, porque é em circuito fechado. Porque se houvesse alguns irmãos que eu conheço, o pastor disse que uma pessoa que se suicidar pode estar no céu. Sabem porquê? Porque num dos dias em que eu fui à casa daquela mãe, o jovem estava ali connosco e de repente saiu. E a mãe tinha umas cadeiras que ela dava explicações, outros miúdos ainda, reformada. E ela disse, olha, está aí, este termensário é do meu filho, é de Marinho, a Bíblia é ele também. E quando eu abri o termensário, meus caros irmãos, todas as lições
da escola sabatina, daquele trimestre até aquela data, estavam todas elas sublinhadas, todas elas escritas as respostas, mas com uma caligrafia extraordinária. Irmãos, eu senti um arrepio naquele momento. E posso dizer às pessoas como é que um jovem que está psiquicamente transtornado continua a ter a sua relação com Deus. Com Deus que ele ama e que sabe que Deus o ama também. E das outras situações de suicídio, no meu juízo de pastor, mas simples humano, que não posso dar sentenças, não me espantaria. E gostaria que muitas daquelas pessoas que se suicidaram um dia os pudesse abraçar no céu. Porque todos os casos foram de depressão e de uma angústia tremenda. Não vou aqui especificar as coisas mais, mas continuo a dizer, atentem ao que eu digo, não estou a dizer que as pessoas que se suicidam, mas algumas certamente, sabem que no céu vamos ter muitas surpresas. Pessoas que nem sequer nós imaginavam que estariam ali. Estão a imaginar quando quando Estevão chegar ali e ver o Paulo, vai dizer assim, o quê? Aquele aqui? E é capaz de levantar, senhora, desculpa lá. Senhora, o Estevão, o Paulo aqui com o meio. E sabem o que vai acontecer no céu? Quando Estevão, quando vir Paulo, vai dizer assim, tu aqui, e vai meter o abraço por trás das costas, lá tens muito para me contar. Nós não sabemos, o juízo pertence a Deus. E muitas das pessoas que passaram e passarão por esses momentos, este jovem era um jovem brilhante. Estavam lá todos os seus colegas do seminário, do curso dele, universitários. Estavam muitos professores que tinham uma grande estima para aquele jovem. Um jovem talentoso, no vigor da vida. Mas numa depressão. Escolheu interromper a vida. E como ele passou por mim, eu até faço uma forcinha para que ele pudesse lá estar. Teria muito prazer, e certamente o seu lugar possa ser lá. Agora, nós temos muitas dificuldades na nossa vida e às vezes temos lembranças de que dá a ideia que Jesus está dormindo. Estamos em dificuldades, os nossos problemas não se resolvem e fazemos a oração e dizemos, se calhar Deus está a dormir. Sabem, Deus não está a dormir. Desculpem lá. Deus não está dormindo e Ele não está lá no céu esfregando as mãos sem saber como é que há de resolver os nossos problemas. Deus está certamente ativo e agora, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Há duas espécies de tempos, de medir o tempo. Há o Cronos, que é o tempo que nós medimos dos dias, dos anos, e depois também metemos lá a nossa vida, as nossas decepções, as nossas alegrias também, metemos lá tudo, não é? E depois há o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, sabem? Que é um tempo de qualidade. E nós estamos muito presos ao tempo, ao Cronos. E nos esquecemos do Kairos. Portanto, Deus está ao leme, Deus está ao controle, Deus sabe todas as coisas. E Deus sabe como nós sabemos, que nem um cabelo da nossa cabeça cai sem que ele não se inteire, nem se dê conta. Depois temos outro episódio, que eu não vou ler porque não vamos ter tempo, se calhar, para ler tudo, mas os irmãos conhecem, que é Marta, a irmã de Lázaro. Foi Marta que a determinada altura, quando viu que o seu irmão estava doente, gravemente doente, como nós sabemos, Lázaro visitava muitas vezes aquele lugar em Betânia, as suas irmãs Maria
e Lázaro, e Jesus passava. Isto para mostrar que Jesus, que um pastor tem necessidade de gostar de toda a gente e de... Mas nós às vezes também precisamos de amigos. Por exemplo, tenho aqui à minha direita um meio amigo que estava muito aflito ali comigo, porque eu de manhã, no primeiro momento, eu não me portei muito bem. Aqueles que estiveram aqui perceberam. Eu tenho fascite plantar, que é uma inflamação nos pés, e tenho necessidade de palmilhas corretoras. E eu, a determinada altura, comecei a sentir um formigueiro que nas pernas, e gostava que comia abaixo, ainda fiz assim. E eu tinha uma solução, mas não quis usá-la. Sabe o que era? Era descalçar-me. E os irmãos não viam, eu descalçava-me aqui e com os pés a energia descarrega com mais facilidade que as palmilhas, que podem aliviar, mas depois também podem transtornar. O que é certo é que Marta mandou uma mensagem a Jesus, que não estava ali, num tom teológico, sabe? Um tom mesmo bem ao nosso jeito. E diz, manda assim, está doente, manda esta mensagem para alguém, para Jesus, está doente aquele a quem amas. E quando a gente ama alguém, certamente vai no primeiro socorro que nos pede, a gente vai para ajudar essas pessoas. Mas Jesus não vai. Lá está. O Cronos do ser humano não é o Kairos de Deus. Deus tem o seu tempo. Não é o nosso. E nós às vezes não entendemos. E dá a ideia que Deus está dormindo lá no céu. Não dorme, como sabemos, Deus não dorme. E mesmo a determinada altura, Jesus disse aos discípulos que estavam lá com ele, olha, Lázaro morreu. Eu estava a 2 dias de distância, para lá e para cá. E então, ele esperou mais algum tempo. E quando ele chegou lá, Lázaro estava morto há 4 dias. E sabem porquê? Porque Jesus não foi logo. Ele disse, esta morte não é para a morte, mas é para a honra e glória, para a glória de Deus. Os fariseus tinham a ideia de que uma pessoa, quando morria, até ao 4º dia, 3º dia, no máximo, o 4º dia, já não se podia fazer mais nada por ele. Nós hoje sabemos que quando uma pessoa morre, basta 24 horas e ser declarado o óbito, são todos. Mas até o 4º dia havia a possibilidade de alguém ressuscitar. Eles não tinham esse conhecimento, certamente não tinha havido caso nenhum, mas eles tinham aquela crença. E é por isso que Jesus não vai naquela hora, porque ele tinha uma lição a dar aos judeus e a todos os demais. E Jesus chegou, portanto, a Betânia, nem sequer recebeu um shalom. Sabe o que é um shalom, não é? O shalom é quando eles se encontravam os judeus. Shalom, não é? Paz esteja convosco. Haja paz. Marta foi logo despejando a sua mágoa. Se tu estivesses aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido. Agora, se calhar é tarde demais, se calhar não vale a pena. Não foi bem isso que ela disse, porque ela disse ainda, eu sei que pela tua palavra tu podes fazer mais qualquer coisa. Mas aparentemente dá a ideia que Jesus não esteve no momento que mais era preciso. Maria, e então Jesus disse, o teu irmão há de ressuscitar. E ela disse, eu sei, eu sou crente, sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Marta conjugou um verbo no passado, se tu estivesses aqui, e depois vai para o futuro e diz, eu sei que o meu irmão há de um dia ressuscitar. E Jesus
conjuga um verbo no presente. Eu sou. Que é uma expressão que nós temos muita dificuldade em perceber. Estou sempre a dizer isto. Quando Moisés foi convidado a ir libertar o povo de Israel da escravatura, e disse: quando lá chegares no de Faraó, o que direi eu? E diz: o eu sou me mandou a ti. Quem é que de nós pode usar essa expressão eu sou? Eu, quando andei na escola, sabia uma coisa, sabia alguma coisa de gramática, e sabia que o nome, portanto, há verbos que pedem o predicado, portanto, pedem muito mais do que pedem o nome comparativo, como é? Agora não me recordo, mas pronto. O verbo ser pede o comparativo. Se eu disser eu sou, se eu disser aos irmãos eu sou, os irmãos ficam a olhar para mim, porque eu sou o quê? Já sei que sou alto, sou gordinho, eu já sei tudo isso. Mas só Deus pode dizer eu sou, aquele que é um verbo no presente, mas é um presente intemporal. Deus é desde sempre e será para todo sempre. Portanto, só Deus pode usar essa expressão eu sou. O que eu queria dizer há pouco é o nome comparativo de sujeito. Era assim que nós aprendíamos em gramática. Agora, sabem que para Jesus não tem acaso ou coincidência, tem propósito. Ok? As coisas não acontecem por acaso. Quando Deus está ao leme, acontecem porque Ele tem um propósito para cada um de nós. E o propósito deste dia era que Jesus não chega atrasado. Ele está ao controle de todas as coisas. E Ele tem predicados que faz com que o vento tenha ouvidos e o mar, portanto, tenha ouvidos também, ouvirem a sua voz. Podemos fazer aqui um resumo de coisas que Deus falou. Deus fala para o sol e o sol para. Recordam-se desse episódio? Ele ordena para as estrelas e as estrelas aparecem. Ele deu ordem para o mar e o mar se abriu. Ele deu ordem ao maná para que o maná caísse do céu. Ele deu ordem para uma mula profetizar. Recordam desse episódio? É que uma mula vai profetizar. Ele deu ordem aos espíritos maus que saiam em retirada. Ele deu ordem aos porcos que se precipitaram no mar. O que é certo é que Jesus disse aos apóstolos, quando ali chegou, houve uma grande tempestade. Eles ficaram preocupados. Mas quando Jesus chegou ali, fez uma afirmação que eles deviam ter como uma afirmação certa e correta. Queria ter o seu cumprimento. O que é que Jesus disse? Passemos, vamos até o meio do mar e ficamos ali. O que é que Jesus disse? Passemos à outra margem. E eles deviam confiar. Portanto, quando começou a tempestade, aquilo que eles deviam pensar não era no meio da tempestade. O Senhor disse que nós íamos passar à outra margem, portanto, Ele vai nos levar até a outra margem. E assim, quando os discípulos iam no barco para a outra margem, continua a dizer, qual era o seu destino? Era a outra margem. E eles não tinham razão, certamente, para duvidar. Eu quero dizer, ficaria satisfeito esta manhã se nós retivéssemos estas duas frases. A primeira, acabei de dizer, que é, passemos à outra margem. Se no meio houvesse tempestade, eles sabiam qual era o seu destino, onde Jesus os levaria, que era a outra margem. Eles não tinham que duvidar. E outra é que quando Deus faz uma promessa, as promessas de Jesus e a realidade
Estão a perceber? São a mesma coisa. A promessa de Jesus, as promessas de Jesus e a realidade são a mesma coisa. Porque quando Deus promete, Ele não falha. Eu esta manhã, não, ao sábado, como sabem, como vimos à igreja, às vezes não temos tempo para a meditação matinal. Mas ontem temos lá em casa a meditação matinal dos juvenis, que vem diretamente do Brasil. Nós fazemos às vezes aqui uma edição nossa, mas... E ontem, na mensagem de ontem, que eu li, que era de hoje, dizia assim: Deus às vezes acalma a tempestade, de outras vezes acalma o marinheiro. Eu achei muito interessante, há pouco não mencionei isto, mas Deus pode fazer as duas coisas, não é? Ou acalma a tempestade, ou acalma o marinheiro. E agora, quando Jesus chega ao final, portanto, da travessia, já era quase noite, mas já era escuro, mas ainda não era noite. E quero dizer aos irmãos que o lusco-fusco da noite é pior do que a noite. E portanto, e ali quando Jesus vem, tem as montanhas da Galileia, tem as montanhas do Golão, e no meio tem ali o lago. E havia ali um despenhadeiro. Sabem que é um despenhadeiro? É uma zona que vai assim em declive e que depois não tem seguimento. Pode ser um precipício. E como aquele lugar, aquele despenhadeiro, era um lugar que pouca gente frequentava, havia lá muita gente que guardava porcos. De forma escondida. Muitos provavelmente judeus, mas tinham lá o seu negócio ali. Pouca gente ali andava. E naquele despenhadeiro existia um cemitério. E Jesus faz todo aquele percurso da sua vida, que acabou de ter Jesus do outro lado do lago, antes de passar a outra margem, ele passou o dia a contar as parábolas do reino, a pregar, a curar, a fazer maravilhas. E quando chegou ao barco, ele entrou no barco e passemos a outra margem. Ele estava cansado, pegou no travesseiro e dormiu. E o Senhor vem fazer um trajeto daqueles, depois de um dia cansativo, depois de ter passado por as tempestades lá dentro e aquilo que ter sido sancionado pelos discípulos, pelo comportamento dos discípulos ou dos apóstolos. E o Senhor vem àquele lugar para tentar recuperar um homem que vivia, sabem onde? Ali havia um cemitério. Naquele penhasco. E o Senhor Jesus faz aquele caminho todo por causa de um gentio. Ele está dentro do cemitério porque, não sei, o que nós esperamos de ver de um cemitério à noite será alguém a correr. Se nós estivéssemos num cemitério e vemos alguém a correr, de certeza que nós também correríamos. Nós temos a concepção que os mortos não fazem mal, mas mesmo assim somos sempre influenciados. Eu acho que se estivesse ali também corria. E aquele homem era um fora da lei, era um foragido. Ele tinha sido preso várias vezes, acorrentado, mas ele quebrava as amarras, aquilo que o prendia, aquelas garras, e arrancava aqui tudo. E andava por ali gritando, ferindo-se com pedras. Ele tinha sido expulso pela família. Não tinha lugar entre os vivos, mas habitava entre os mortos. Que tragédia aquele homem. Como pastor, vou ter que acelerar mais um bocadinho. Como pastor,
ali da zona centro, não vou dizer a localidade, para não impressionar ninguém, nem dizer mal das pessoas que não terão culpa, mas havia ali uma mulher que eu percebia que ela era possessa, que andava nos hospitais, sabem como? Andava, espreitava, e quando via algum doente, já assim, ela tinha a percepção que aquela pessoa não durava mais. E entre os dentes, sem falar, sem abrir a boca, ela dizia assim, eu vou fazer a tua cama. Porque naquele hospital, vejam só, isto terá aqui uns 20 anos, também não é muito longe disso, 20, 30 anos. O hospital permitia que aquela senhora era aquela que vestia os mortos. E ela era uma avagoirenta, estou a imaginar. Ninguém gostava de a ver no hospital, mas era permitida. Ela escoava e quando via alguém... E sem abrir a boca, alguém falava por ela. E há pouco não mencionei, mas aquele homem gritava durante o dia, furioso, tomado por uma legião de anjos. Meus caros amigos, nós não fazemos ideia o que é uma legião de anjos. Uma legião era uma medida, era uma companhia romana. Era, portanto, uma legião de anjos era composta, uma legião romana era composta por 6.000 soldados. Ora, se havia ali, aquele homem tinha uma legião de demónios, imaginem, né? Eram 6.000 demónios. E como disse, Jesus fez aquela viagem para curar aquele homem. E ele foi liberto. Mas Deus conferiu mais uma coisa. Quando ele teve aquele diálogo com Jesus, porque Satanás fala assim, não é? Que tenho eu contigo? Porque é que não temos nada em comum? Mas aquele Jesus, portanto, expulsou aquele demónio. E a pessoa foi realmente liberta. E o que é certo é que o Senhor Jesus veio fazer aquele percurso para libertar, para curar, para salvar e para enviar aquele homem a uma grande campanha missionária. Ele queria ficar com Jesus e Jesus não lhe permitiu. Vai à tua terra e fala das maravilhas, dá o testemunho das tuas leis. Vejam o poder de Deus. É que no reino de Deus não há descartáveis, nem sequer há baldes do lixo. Compreendemos? Todas as pessoas. Eu tenho ao longo do meu ministério visto pessoas que batiam na esposa, que um dia em Sintra, quando soube que a esposa ia ser batizada, que foi à igreja e levava uma espingarda. Não sei se levava uma espingarda, ele ameaçou. E no dia que estava na igreja, havia alguns irmãos que estavam a ver como aquele reagia. E quando eu mais tarde soube do caso, eu ria-me com aquele irmão, porque ele tinha um nome que era o irmão Amâncio. Já havia o nome. Era uma bondade de pessoa, sempre disposto a ajudar. Ele tinha sempre soluções para tudo. Ele trazia cebolas para este e trazia coisas do campo para aquele. E quando eu soube da história, seu irmão Amâncio, eu ria-me, porque não fazia a ideia. Portanto, isto são os milagres que Deus consegue fazer entre os homens. Não há descartáveis, não há balde de lixo. Qualquer pessoa, por mais degradada que seja, que viva na sua vida, pode ser recuperada para o reino dos céus. Depois, Jesus avança e quando ele chega a Cafarnaum, é curioso que a cidade de Cafarnaum, nós ignoramos isto, a cidade de Cafarnaum era, diríamos, o quartel-general de Jesus e os seus discípulos. Eram deles, quando iam a qualquer lado, regressavam sempre ali. Então, quando sabiam, naquela zona, que Jesus estaria para regressar, juntava-se logo uma enorme multidão, vinda de todos os lados. E então, há um pai que estava numa aflição tremenda, porque tinha uma filhinha de 12 anos que estava às portas da morte. E ele vai junto a Jesus, o chefe da sinagoga, judeu entre judeus. Mas ele vai lá e diz: Senhor, vem à minha casa. Por tuas palavras sobre a minha filha,
ela pode ser curada. E diz o relato, e Jesus foi com ele. E Jairo estaria absolutamente contente porque Jesus vinha já e vinha ajudar, porque a criança estava, portanto, quase a morrer, mas estava viva ainda. Né? E ela pode ser curada. E de repente, a atenção de Jesus é desviada para outra coisa. Há uma multidão que o aperta e há uma mulher anónima, incógnita, que tinha uma hemorragia há mais de 12 anos, tinha gasto já todo o dinheiro nos médicos, não tinha encontrado solução para ser curada. E ela pensou, se eu entre a multidão, eu conseguir tocar na orla dos seus vestidos, certamente serei curada. E ela assim fez. Certamente uma mulher frágil, mas na sua ânsia de ser curada, ela meteu a mão perante a multidão e toca nas vestes e diz o relato que a mulher foi curada naquele instante. Mas Jesus vai e diz, quem me tocou? E os discípulos dizem ao Senhor Jesus, tu estás aqui pressionado por toda a gente, tens o aperto de toda a gente, uns apertam do lado, outros apertam, e estás a perguntar quem tocou? Ele disse, não, eu sei, porque de mim saiu virtude. E o que é certo é que aquela mulher ficou curada. Mas agora estava o problema de Jairo. Jairo, a determinada altura, estava ali certamente ansioso que Jesus pudesse avançar. E vem uma voz que diz assim, olha Jairo, não importunes mais o mestre. A tua filha acabou de morrer. Imaginem o que passou na cabeça daquele homem que tinha a sua esperança, a última esperança era que Jesus pudesse curar a sua filha e de repente a sua filha morreu. O que é certo é que Jesus foi até lá. Eu dizia há pouco que quando lá chegaram estavam as carpideiras, estavam a chorar, aquelas mulheres que eram pagas para chorar, não é? Estava ali um grupo coral, que era o coral do choro, não é? Era o coral do choro. Era a sinfonia dos gemidos. Mas naquele momento o Senhor Jesus sai com um solo, o solo da ressurreição. Mas o mais curioso é que aquela mulher era incógnita e não podia estar ali. Porque ela, como era impura, uma pessoa que tivesse um fluxo de sangue, portanto uma hemorragia, era considerada impura. E se ela tocasse em alguém, essa pessoa ficava impura. E se alguém tocasse nela, essa pessoa ficava impura. Mas o que é certo é que Jesus faz o milagre. E o que é mais curioso é que o puro toca no impuro. Vamos entender isto? O puro quem é? É Jesus. O puro toca no impuro e o impuro ficou puro. Este foi certamente um grande milagre que o Senhor Jesus fez. Então Jesus entra no quarto daquela jovem, que estava morta. Pôs as suas mãos sobre a sua cabeça e diz uma frase. São diferentes, muito raras as coisas que a Bíblia não traduziu quando o Senhor Jesus estava na cruz. Ele disse uma frase igual, portanto, uma frase em aramaico, e aqui ela diz uma frase em aramaico, o Senhor Jesus diz uma frase em aramaico. Talita cumbi. Sabem o que quer dizer esta expressão? Talita cumbi. Menina, eu te ordeno, levanta-te. E aquela jovenzinha foi curada. Queria só terminar fazendo aqui algumas perguntas.
à guisa de conclusão, os discípulos viram Jesus acalmar a tempestade e disseram: quem é este a quem o vento e o mar lhe obedecem? É uma pergunta emblemática, não é? Quem é este? Quem é? O que é que ele... Até o vento e o mar lhe obedecem. Este é aquele que antes da criação, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, desenhou e executou um plano para a nossa vida, para a vossa, para a minha vida, um plano que não pode ser frustrado. Quem é este? É o Criador do Universo. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada que foi feito se fez. Ele chamou nomes a todas as coisas que não existiam. Quem é este? É aquele que depois de ter criado sustenta todas as coisas com o poder da sua mão. Quem é este? É o Messias nascido de mulher. É aquele que andou na terra fazendo o bem, onde os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados e os mortos ressurgiram. Quem é este? Este é o grande eu sou. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro de Deus que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Porquê? Porque ressuscitou. E neste momento está nos céus, intercedendo por cada um de nós. Quem é este? Espero que ao sairmos daqui, nós possamos sair com esta convicção de sabermos quem é este ou quem é aquele. Porque nele está todo o poder para nos salvar, para nos conduzir até um dia estarmos nos seus próprios braços. E o meu sincero desejo é que nós possamos reter estas duas frases. A primeira é: as promessas de Jesus e a realidade são a mesma coisa. E que todos nós, no meio das tempestades da vida, possamos ir com Ele, atravessando para outra margem. Que o Senhor nos abençoe.